dois, um. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod Paulo, esse espaço que a gente vai ter aqui para falar sobre um pouco de empreendedorismo, um pouco sobre política, sobre cultura, sobre atualidades, tudo que está movimentando aqui o nosso cenário brasileiro. E se você já acompanha meu trabalho e gosta daquilo que eu faço, então no Instagram você já começa a me seguir, tem a página nova do Pod Paulo, já me segue no perfil Pod Paulo no Instagram. E no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para ativar as notificações e compartilha aí com seus amigos para a gente alcançar cada vez mais pessoas. No episódio de hoje eu tô alguém aqui, ainda não mostra a pessoa, deixa esse suspense aqui, eu tô com uma pessoa muito especial aqui comigo. E eu até me permita, né, eu vou ler um pouquinho, porque ele tem um belo e grande currículo aqui, eu quero falar um pouquinho para vocês. E eu acho interessante começar dessa forma, porque ele começa, em cada vez que a gente está junto em algum evento, ele começa se apresentando dessa forma, como o marido da Ingrid, o pai do Luca e da Antonella. Ele é um dos nomes mais estratégicos quando o assunto é vendas e escala de negócios no Brasil. São mais de 20 anos já atuando diretamente com vendas, gestão, liderança de equipes, eleito o melhor corretor de imóveis da América Latina. Só isso. Só o melhor corretor de imóveis da América Latina em 2010. Já foi sócio da MyBroker. A mente estratégica por trás de um lançamento que faturou 190 milhões em meses, anos, em 48 horas, tá? Só para você ter uma ideia. Sócio fundador do Clube de Venda e dono de mais de 6 empresas que compõem um ecossistema empresarial que movimenta bilhões por ano. É especialista em inteligência comercial, alta performance e escala de múltiplos negócios. E alguém que hoje eu posso dizer também que tem mentorado a minha particular, Paulo Souza, a venda da minha própria imagem, da minha própria figura e me ajudar a empreender nos meus negócios também. Então, tenho o prazer de estar aqui hoje com Darlan Souza. Seja muito bem-vindo, Darlan. Você pode dar boas-vindas, cumprimentar o nosso público também. Pô, que honra, cara. Que satisfação. Você subiu a régua aí. Já começo alto. Olha, eu posso te falar, eu nunca me acostumo com essa apresentação, sabia? Porque um dia eu olhei, as pessoas começaram a falar, eu falei, cara, não tem lógica. Deus é muito bom, então muito obrigado você, ouvinte aí, que está nos assistindo, que está ouvindo, que está interagindo. Lembra que um dia isso aqui foi completamente improvável para mim. E hoje estar aqui, para mim, é um grande privilégio. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Uma das coisas que eu falei aqui já no começo, pessoal, já te apresentei com isso, você é a mente criativa ali por trás de um projeto que vendeu 190 milhões em 48 horas. Isso é um número absurdo, é chocante. Quem era o Darlan antes dessa venda e quem é o Darlan depois? Isso foi um marco para a tua vida, Darlan? Tu pode explicar o que foi essa venda, o que aconteceu aí? Vamos lá. Minha vida mudou demais depois desse resultado. Por quê? Porque eu era desconhecido até então. Eu era muito conhecido na minha região, pelo próprio mercado que eu atuava, já tinha grandes feitos, né? Esse número foi realizado em 2021, em outubro de 2021. Então, é claro que depois da proporção que essa venda tomou, eu me tornei notado e conhecido nas redes sociais, ganhei muito seguidor, veio muita porta aberta. Uhum. Então, a grande diferença do Darlan de antes desse resultado para o Darlan depois é o Darlan tornando-se conhecido. E nessa era de hoje, o mais conhecido vence o melhor. Agora, quando você torna-se conhecido sendo bom, cara, aí pronto, ganho na loteria. Uhum. Então, acho que foi a grande virada de chave aí. Mas já tinha a venda, você sente que a venda é um negócio que é nato, que já está com você desde, sei lá, da adolescência, da infância? Estava de forma indireta, porque meu pai sempre foi um bom vendedor, mas eu, Darlan mesmo, não tinha preparo, não era preparado. Eu era tímido, inseguro pra caramba. Eu fui fomentando. Venda é treinado, essa habilidade ela é desenvolvida. Uhum. E o fato de você decidir se tornar um bom vendedor, um cara que é descolado para comunicar, é o primeiro grande passo. Eu não era essa pessoa. Mas eu percebi que isso me faltava e eu nunca, jamais conseguiria escalar, crescer profissionalmente se eu não tivesse habilidade. Então eu comecei a fomentar, desenvolver ambiente, conexões, a própria metodologia. Isso que você está falando é um pouco desafiador para mim, por exemplo, porque eu, de certa forma, nas barreiras, eu acho que eu sou um cara de uma outra pegada criativa, mas da maneira como você falou, é como se você estivesse falando assim, ó, que qualquer pessoa que está vendo você agora
se propor a ser um vendedor, ela vai conseguir fazer isso. Se ela buscar fazer, se ela se comprometer com aquele ideal. Tem uma história que você sempre conta no CDV, que é os eventos que a gente participa junto. Se você pudesse contar aqui, a gente não combinou nada disso, mas como você conseguiu seu emprego naquela loja de carro? Essa história é muito legal, cara. Boa. Então, respondendo a tua pergunta, qualquer pessoa não, porque ninguém é qualquer. Agora, quando a pessoa decide se tornar, é só se ela desistir. Cara, nada e nem ninguém resiste a um homem e uma mulher determinada, paciente. Eu fui paciente, fui determinado, e o que fez acelerar foi, de fato, as conexões. Inclusive na loja de carro. Meu primeiro emprego fora da asa do meu pai, né? Trabalhei durante muitos anos. Escuta isso, pessoal. Isso é interessante falar. Eu vendi colchão magnético. Antes mesmo de vender colchão magnético, eu vendi roupa na feira. Comecei vendendo pano de prato na rua com meu pai e com meu irmão. E quando eu decidi me tornar vendedor de um produto que não fosse o produto da loja do meu pai, né? Dos produtos que ele mesmo vendia, eu escolhi vender carro, porque eu sou apaixonado por carro. E aí eu dei uma volta em Goiânia e falei, pô, a melhor loja é essa loja. É a loja mais nobre, mais chique. E, coincidentemente, a loja era do lado da minha casa. Era uma loja nova, tinha acabado de inaugurar daquela rede. Eram 3 lojas na época. Cheguei na loja de tarde e pedi emprego. Não fiz currículo, porque eu nunca fiz um currículo. Eu não tenho nada com quem faz, contra com quem faz, mas eu preferi, falei, pô, eu sou meu próprio currículo. Ninguém é melhor do que eu, do que um papel. Pô, ninguém é melhor do que eu para poder me vender, né? Cheguei na loja, muito bem vestido, eram umas 5 da tarde, procurei a pessoa que estava lá me representando na loja e falei, olha, eu quero muito trabalhar aqui. Ela, poxa, a gente não está contratando, tem 3 meses que a loja inaugurou, mas deixa seu currículo que em breve eu te aciono, quando tiver vaga. Eu falei, tá, como é que eu faço para poder falar com o dono da loja? Ele falou, não está aqui agora, amanhã de manhã ele chega aqui. Que hora? Chega por volta das 8h30, 9h. Eu falei, beleza. No outro dia cedo eu voltei. Mas antes disso, na época, a internet era discada. Então o que eu fiz? Eu falei, pô, vou pesquisar sobre essa empresa. Esperei da meia-noite para não ter que pagar a internet. Terrível. E fui lá pesquisar sobre essa loja de carros em Goiânia. E eu descobri que eles estavam indo para a 3ª loja, que eram 2 irmãos, que vêm do agronegócio e parará. Tinham 12 anos, se eu não me engano, de mercado. Eu me preparei. Por quê? Qual que era meu fundamento? Você quer ganhar o pai? Fala do filho. Quer ganhar o empresário? Fala da empresa. Então eu falei, pô, eu preciso conhecer. Bom, meu pai se chama José Vander. Eu falei, cara, eu tenho toda a narrativa pronta. Cheguei no outro dia cedo, não era prioridade pro cara. Ele me deixou lá esperando, sei lá, a manhã inteira. Quando foi por volta das 10, sei lá, mais ou menos. Ele, ô menino, vem cá. Eu, garoto de 18 anos. Ô menino, vem cá, chega na loja aqui. Vem aqui dentro. E, cara, aquela loja imponente, aquele ambiente chique. A sala do cara tinha uma cascata no fundo, tudo no mármore preto. Não, top. Quando ele chegou e me chamou, ele já queria meio que me dispensar, porque eu não era prioridade para ele. Ele já sabia do que se tratava, porque alguém deve ter avisado. Então ele me recebeu na porta. Opa, tudo bom, meu filho? Ele é meio roceirão. Bom, você tá bom? Beleza? Ó, minha mulher já falou com você, né? A gente não tá contratando. Eu falei, ô, Silvio Mar, muito prazer. Sua mulher falou comigo ontem, mas meu pai me insistiu muito para poder vir aqui. Quem que é seu pai? Não, meu pai é seu cliente. Quem que é seu cliente? Quem que é seu pai? O José. Se eu falasse José Vander, é específico demais. Eu falei José, porque todo mundo tem um cliente chamado José. E meu pai, de fato, era cliente da loja. Só que era um cliente passivo, nunca tinha comprado nada, mas era cliente. Eu falei, pô, meu pai é José. Aí ele, tá. E na hora, o que eu queria só a atenção do cara. Aí na hora, não, vem cá, entra pra sala. Eu falei, yes, deu certo. Me chamou, sentou, eu sentei e tal. E aí ele começou a conversar comigo e eu comecei a falar, olha, senhor Vilmar, eu percebi que a sua loja tem tantos anos, eu vi que a sua história com o seu irmão é muito, muito massa e tal. Comecei a conectar com ele. Ele gostou de mim, foi uma conversa rápida, de 7 minutos. Ele falou assim, gostei de você, deixa seu currículo, existe um turnover alto, toda hora tô trocando de gente aqui. Quando liberar a vaga, eu vou te ligar, eu vou te contratar. Você é um rapaz novo, boa pinta, conversa bem. Aí eu falei para ele assim, senhor Vilmar, o senhor não está entendendo, eu preciso muito desse emprego. Eu estou falando de uma loja que era tipo 2 quarteirões da minha casa e eu sabia que naquela loja eu me projetaria porque dava muita conexão ali. Porque era uma loja de carro que na época eram os carros mais caros de Goiânia. E ele falou assim, eu falei, senhor Vilmar, eu preciso muito desse emprego. E por conta disso, o senhor não me conhece, o quadro está montado, eu quero te fazer uma proposta. Me permite trabalhar com o senhor 30 dias de graça. Não precisa pagar nada. No final de 30 dias, se eu não prestar, o senhor pode me mandar embora. Porque trabalhar com o senhor 30 dias já vai valer mais do que o próprio dinheiro. Amigo, na hora que eu falei isso... Massageou o ego. Opa, ele tava deitado na cadeira, ele se inclinou e falou assim, você é muito ousado. Eu falei, não é ousadia, é porque eu preciso. Aí ele pegou e ligou e falou assim, ô Rita, traz o uniforme pro rapaz que eu vou dar a vaga para ele. Resumo, eu comecei naquela mesma hora, trabalhei 3 anos naquela loja e ali eu comecei a criar, a conquistar um pouco mais de habilidade para negociar, porque toda hora tinha negócio.
Então, foi muito importante para minha jornada, trabalhar nessa loja. E dessa oportunidade, nesse dia, aos 18 anos, até esse recorde de vendas, são quantos anos de diferença Eu tô da falando loja de carros? Eu estou falando de 16 anos. 17 anos. 17 anos. Caraca. 17 anos. Então foi uma formação. Foi. E essa decisão de... Porque você estava muito bem, já condicionado, e ganhava muito bem, imagino, vendendo carros, se tornou... Se eu não me engano, na tua história, você se tornou o melhor vendedor da loja de carros. Sempre. Sempre. Né? Com recorrência. Tem algumas coisas aí que para mim são obstáculos. Na minha visão, pouco, talvez, de vendedor ou empreendedora, não sei, eu provavelmente já teria parado no... Deixa o teu currículo. Provavelmente eu seria o cara que leva o currículo. Não, então... Pega, valeu, tchau, me liga. Provavelmente eu já seria o cara que já teria parado no currículo ali. E depois, talvez, se eu tivesse uma trajetória muito bem sucedida num segmento específico, como você foi por anos no carro, talvez eu não surgisse, não batesse em mim assim aquela... Não, vou tentar uma coisa nova, porque foi algo novo. Ok, vendedor, talvez o cara vendedor é nato ou vai aprendendo, como você mencionou, vai se desenvolvendo, mas o cara tem que sair da zona de conforto para pegar um negócio que você já faz para ir para um negócio completamente novo, que é o ramo imobiliário, não tem? Sim. Como é que foi? Como é que você tomou essa decisão? Desafio. Na verdade, a decisão foi muito racional. Eu vendia carro, na época os carros mais caros que existiam no Brasil eu vendia, mas eu não conseguia sair daquele teto financeiro. E foi muito interessante, porque eu quero te contar algo que eu quase não conto nos eventos, mas eu me lembro que vendendo carro, eu era limitado. E eu era um limitado bem pago, viu? Me recordo que com 20 anos eu tinha 2 Audi A3, que era como se fosse uma BMW nos dias de hoje. Um belo carro. Tinha moto para poder vender, ganhava uma grana preta, então estava super bem. Mas eu me limitava por quê? Porque quando eu olhava a futuro, eu não conseguia enxergar a perspectiva de crescimento daquela loja. Então, eu continuaria sendo um vendedor que venderia bem e eu viveria bem, mas nunca o extraordinário como eu ainda vou viver, não que eu esteja vivendo. Já vivo muita coisa boa hoje, você sabe disso. Sim. Mas está aquém daquilo que o senhor tem para mim ainda. Mas, cara, foi uma questão de desafio. E por que eu ingressei no mercado imobiliário? Porque o mercado imobiliário ele me dava possibilidade de ir muito além disso. Era um produto mais caro do que o carro. Então, eu falei, cara, se eu desenvolver uma habilidade de vender, tenho conexões, sou bom no que eu faço, eu só preciso mirar a energia em algo que me dá muito mais proporção financeira. Só que é interessante porque também naquele mesmo tempo eu me lembro de me incomodar com algumas coisas. Do tipo, todo final do mês alguém pagar o meu salário. Eu era remunerado por participação de venda, mas era um salário que eu era pago uma vez por mês. E eu me recordo que uma vez eu virei para mim mesmo e falei assim, a partir de hoje nunca mais ninguém põe preço na minha hora de trabalho. Eu decido nunca mais ser refém daquilo que alguém acha que eu devo valer. Eu vou pagar meu próprio horário. E eu nunca mais trabalhei de CLT. Foi meu último emprego de CLT, foi nessa loja de carro. Caraca. Foi ali que virou. Mas, cara, muito baseado no desafio. Aliás, esse é o desafio de todos nós, sabia? Porque o inimigo do excepcional é o bom. As pessoas... É muito mais difícil para um cara dar o win na vida quando ele tem alguma coisa e quando ele não tem nada. Porque o que tem alguma coisa arrisca, ele tem algo a perder. E nessa hora você separa os homens dos meninos. Mas se você for analisar o contexto de todos os grandes empresários, a todo tempo existe uma zona de desafio e risco. Aliás, eu costumo dizer que, para mim, a zona de desafio é a minha zona predileta. Eu já acostumei com isso. Eu vivo a todo tempo na zona de desafio. Tu é estranho. Tu é estranho, Darlan. Gostar da zona de desafio, do desconforto. Mas fala, você também está começando a gostar. Não, sim, eu tô me aprimorando. Tô aprendendo com pessoas como você a curtir um pouco isso, a aprender sobre isso. E foi engraçado que tu falou, o inimigo do excepcional é o bom, né? É engraçado porque quando eu... 13 anos atrás, eu já tinha feito meu curso de ator, já tinha tirado meu DRT e tinha planejado começar um canal no YouTube. Mas eu estava dentro com o meu emprego na BRF, atual BRF, antiga Perdigão, né? Sadia depois juntou com a Perdigão, na área de logística, completamente diferente daquilo que eu faço hoje. Eu nem me vejo, né? Nem sei por que eu fiz isso, né? Se eu pudesse voltar atrás, talvez eu teria feito outras coisas, né?
E planejei o canal e demorou 1 ano para eu colocar ele em prática porque eu estava empregado. Aí quando eu fui demitido, 3 meses depois, estava lá o primeiro vídeo do canal Hipócritas na época, né? O pessoal que acompanha desde lá de 2014, mas foi justamente isso. Eu não tinha mais o conforto e que foi um desafio quando eu fui demitido da BR. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E comecei algo que demorou até bastante tempo para me remunerar. Então foi uma trajetória longa desses 12, 13 anos para 12, vai fazer 12 anos agora. Você lembra o nome da pessoa que te demitiu? Talvez. Manda um abraço para ele aqui agora. Eu acho que foi a Kênia. Kênia era a gestora. Aliás, não só você, mas todos nós brasileiros devemos agradecer a Kênia. Kênia, muito obrigado, viu? Porque você cooperou para a nação crescer com a demissão desse rapaz. Exatamente. Foi importante porque talvez não tivesse começado esse projeto que desencadeou em outras coisas e desencadeou de eu estar aqui hoje, de eu vir a te conhecer, como eu te conheci ano passado. E como... você entrou no mercado imobiliário, então são passos, né? Sim. Você foi o passo da loja de carros, o melhor vendedor de carros, o ramo imobiliário, e como do ramo imobiliário um qualquer, vamos dizer assim, Sim. que chegou e começou agora, né? Sentou na janela, pô, quem é esse cara? Começou agora a vender imóveis. Eu me lembro, inclusive, eu vou me lembrando das coisas, eu vou querendo que tu conte. Da tua experiência na tua primeira venda, né? Que tu mencionou esse... Mas não era isso que eu ia perguntar. Como que faz... Você pode falar qual é o tipo de estratégia que faz para você se tornar um cara que acabou de chegar no ramo e se tornar um cara que tem uma estratégia que gera 190 milhões em 48 horas? Você pode falar isso ou você vai... Aí é o pulo do gato que você contar, você teria que me matar? Eu não só posso, como eu farei maior questão de falar. Olha, quando eu ingressei no mercado em 2008, eu me lembro que eu entrei de forma intencional, diferente da grande maioria dos corretores de imóveis, que naquele tempo em Goiânia o mercado estava em alta, estava começando a bombar muito vender imóvel. Então, tipo, tinha um advogado que queria vender porque os amigos compram, um médico, eu tinha médico que trabalhava comigo, pra você ter noção. Médico que tirou o Cresce e queria vender imóvel, poder aproveitar, porque estava em alta o mercado. Diferente disso, eu falei, cara, eu quero entrar e permanecer nesse mercado. Ingressei nesse mercado em 2008 e eu bati o case de campeão nacional e melhor referência dessa imobiliária, que era a maior imobiliária da América Latina, era 28 mil corretores em 2010. E eu vou te falar, cara, fazendo o óbvio, é isso que me chama a atenção, porque... O que é o óbvio? Na época que eu me tornei o número 1 dessa empresa, muita gente falava assim, cara, o que você faz? Meu Deus do céu, como assim? E tal. Não tinha WhatsApp, era mensagem de texto. Pô, era telegrama, quase isso. Então, eu ouvia muito isso. Pô, o que você fez? Você é um ET, cara. Caraca, 2 anos de mercado, número 1 e tal. E, na verdade, não dizia respeito sobre mim. É até ruim falar isso. Mas não era porque o Darlan era muito bom, é porque a concorrência era muito ruim. Era porque o cara não se dispõe, sem guardar rancor, sem ressentimento. Mas não é porque o Darlan era muito bom. Claro, eu sou bom no que eu faço, mas não era somente sobre as minhas competências e habilidades. É porque o mercado era muito raso na época. Então, o óbvio funciona. Qual que é o óbvio? Quando o cliente vem comprar um imóvel, ele tem um interesse, tem um motivo pelo qual ele se movimenta a buscar um stand, buscar um corretor. Ele tem um porquê da compra ter que ser 3, 4 quartos, tem um porquê da localização. O que eu fazia? Eu identificava quais eram os porquês que fazia o cara querer comprar. E depois eu conectava as necessidades que ele tinha na compra, a solução que eu poderia apresentar. Então, venda é isso. É eu conectar a solução ao desejo. A necessidade ao desejo, a dor à cura, e naturalmente. Então, venda tem muito mais a ver do teu interesse de comprar do que o meu desejo de vender. Porque quando você baseia a sua oferta na tua vontade de vender, ou seja, o teu próprio interesse, você acaba deixando transparecer isso. E o que me faz vender muito? É mostrar para você, às vezes, o que você não está enxergando. Eu costumo dizer que é o seguinte, venda é desvendar. As pessoas, às vezes, não compram um produto ou um serviço porque elas estão vendadas, elas não conseguem ver. Então, elas, por estar vedada, eu preciso fazer o quê? Se eu faço uma oferta para quem não está enxergando, ele não vai enxergar nada, ele não vai ver, ele vai te achar chato. Quando eu começo a mostrar quais são as soluções que eu gero, qual o motivo pelo qual ele deveria comprar, aí ele quer comprar. Já não sou eu mais querendo vender, mas sim alguém querendo comprar, eu vou lá e vendo, entendeu? Isso é incrível. E foi isso que eu fiz. Agora, pô, se eu pego a realidade de 21 com 190 milhões de reais, da realidade do Darlan, que começou vendendo e vendeu para o primeiro cliente, o que mudou? Escala, internet, múltiplos canais, visibilidade,
pessoas com autoridade e relevância collab comigo. Então eu fiz 2 collab que foram poderosas na época. Eu fiz uma collab com o Marçal e fiz uma collab com o Marcos Paulo, que são meus sócios, inclusive, em empreendimentos imobiliários. Então Mas a collab... isso em 21. Em 21? Em 21, porque eu comecei... A grande verdade é que a minha vida sempre foi um desafio. Eu todo dia estou me desafiando. Então eu cheguei no número 1, na época em 2010, falei, cara, não vou repetir de fase de novo. O que é repetir de fase? Jogar o mesmo jogo. Eu já zerei esse jogo. Vou jogar um novo jogo. Assumi gerência da empresa. Fiquei entre os grandes gerentes da empresa. No ano seguinte, falei, cara, vou para um próximo jogo. Qual que é o próximo jogo? Vou criar minha própria empresa. Então, a todo tempo, eu fui me desafiando. Eu faço isso a todo tempo. Quando chegou em 2017, eu abri minha incorporadora. Mas na época eu quebrei, o mercado deu muito ruim, estava uma retração imobiliária. Devido ao impeachment da Dilma, o mercado imobiliário, né, ficou restrito por conta do crédito. E isso refletiu na minha falência em 2016 para 2017. E o que me quebrou não foi falta de dinheiro, foi sobra de vaidade, prepotência, orgulho. Bom, depois de ser tratado, e foi a melhor coisa que me aconteceu foi ter quebrado, em 2018 eu me reergui com o meu casamento, e em 2019 me conectei com o Marçal, comecei a perceber a importância de se posicionar de forma estratégica. Eu estou na internet desde 2013, mas eu não era intencional na internet. E aí eu percebi e conheci a habilidade de desenvolver múltiplos canais. Hoje você pega minhas bases de venda, eu opero com 25, 23 canais diferentes de venda. É por isso que a gente vende múltiplos milhões por mês, porque eu multiplico os funis. A gente tem a mania de querer fazer assim, cara, eu sou muito bom na venda presencial, eu sou muito ruim no online. Para de falar que você é ruim, cara, você não é ruim, só não tem um hábito. Você chama de ruim aquilo que você não tem um hábito. Então eu nunca falei que eu sou ruim em nada. Aquilo que eu não sabia fazer, eu passava a aprender. Eu pagava para poder aprender com alguém, eu ia me desenvolver andando com alguém que sabia. Por exemplo, quando eu percebi que eu precisava desenvolver habilidade de venda, na época eu era um moleque de 16 anos. O que eu fiz? Fui andar com um cara que era desenrolado em venda. Então, andar com ele me fez pegar essa malícia comercial. Olha só. Então, o que mudou de 2010 para 2021 foi a escala. Internet, múltiplos canais, collab de marca, trazer pessoas relevantes para o meu lado. É engraçado isso que você falou sobre... Não fala que você é ruim, né? Fala que você não tem o hábito, né? E às vezes eu confesso, olhando para mim mesmo, às vezes eu tenho essa... Não, eu não sou bom em tal coisa. Eu acho que eu até já falei aqui. Se voltar a fita um pouquinho aí, você vai ver alguma coisa que eu falei, não, é que eu não sou bom em venda. Então, às vezes a gente tem que mudar o nosso... E olha só, quando você fala que você não é bom, é o seu cérebro ativando o modo de defesa. É tipo um antivírus, sabe? Não sou bom. Tipo assim, não se esforça, você não é bom. Se não der certo é porque eu não sou bom, pessoal. Exato. Não é que... E eu faço o contrário. Quando eu percebo que o meu cérebro quer me parar diante de alguma coisa, eu faço intensificar aquele algo que eu não queria fazer. Porque eu tenho que estar sempre no domínio, cara. A Bíblia diz isso, né? A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Qual que vence? Aquele que você mais alimenta. Então, a todo tempo eu estou alimentando o meu espírito sobre aquilo que eu sou. E eu não sou o que eu faço, eu não sou as minhas competências, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E na Bíblia diz que eu posso tudo, cara. Que eu poderia fazer obras muito maiores do que o próprio Cristo. Então, por que eu vou me contentar com pouco? Por que eu vou me esconder debaixo de uma capa que diz, eu não sou bom nisso? Você não vai me ver falar nunca que eu sou. Inclusive, eu te desafio, parar de falar isso. Para de falar que você não é bom em algo. Ainda mais você, amigo. Você é muito bom em tanta coisa. Aquilo que você não é bom, que você ainda não fez. Vai começar a fazer. Amém. Amém. Uma das coisas que foi impactante para mim nesse período de mentoria, de estar participando agora do The Club, né? Foi justamente analisar também as coisas do mundo físico, também com uma ótica espiritual, né? E você sempre deixa isso muito claro. Eu tive uma experiência incrível no último encontro que a gente teve, né, vendo o pastor Anderson Silva e o pastor Davi Passamani juntos, dividindo o mesmo altar, né, palco, enfim, ali, abraçados, chorando, liberando perdão. Algo que teve gente que mandou, eu postei, teve gente que mandou para mim assim, peraí, chocada, uma mulher chocada, Anderson Silva e o Passamani no mesmo palco, como assim e tal? E foi muito forte, e foi muito interessante para ver que não se trata só do físico, ou de venda, ou de dinheiro. Isso para mim foi muito relevante, né? Baseado na minha fé, nas convicções que eu tenho, e eu acho que esse é um pouco do caráter do
do projeto que tu tem nas mãos hoje, né? Daquilo que você traz, daquilo que você serve as pessoas. E é uma coisa que você sempre fala pra gente, né? Estou aqui para te servir. E eu queria que vocês que estão aí entendessem. Ele falou um pouquinho da trajetória dos passos que você passou, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que hoje é o Darlan hoje, né? Porque você falou assim, fui tal melhor ali, mas hoje o cara é mentor de gente que é bilionário, só para vocês terem uma ideia. Eu vou pedir para tu dar alguns detalhes sobre isso antes da gente entrar em outros assuntos, né? Falar sobre outras coisas, mas falar só um pouquinho para as pessoas entenderem assim, tem gente que talvez você está aqui vendo o Paulo Souza, né? Eu gosto do Paulo Souza, que ele fala de política e tal, e aqui a gente vai falar sobre política, sobre empreendedorismo, sobre cultura, nos podcasts que virão. E talvez você esteja vendo o Darlan pela primeira vez e não sabe o talento e a minha missão que foi entregue a esse cara. E eu queria que você desembocasse aqui, né? Antes da gente falar de outras coisas, o que hoje você está fazendo, o que você representa na vida de quantas pessoas e até o impacto assim, financeiro, né? Como eu mencionei, as pessoas que são mentoradas hoje pelo teu projeto, por ti. Paulo, a vida da gente só tem propósito quanto aquilo que você faz impacta a vida de outras pessoas. Eu vim para cá em 2021, para São Paulo. Depois de lançar esse projeto e ganhar muita ascensão e visibilidade no digital, eu decidi vir para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, mais precisamente em Alphaville, eu comecei a perceber que tinha muita gente ruim na internet. Tinha muito mentor despreparado e eu não podia reclamar desses caras não, porque eles estavam à minha frente, porque mesmo sendo ruim e limitado, eles estavam se dispondo a ensinar. E eu falei assim, cara, se tem muita gente ruim fazendo algo, ensinando algo, quem dirá eu que sou bom no que eu faço? O que eu preciso fazer? Eu preciso modelar o cara que é ruim fazendo e começar a fazer. E eu comecei a fazer isso de forma intencional. Comecei a desenvolver meus próprios cursos, minhas mentorias, meus eventos presenciais. Hoje eu já palestrei só nesse evento, que eu estou indo para a 30ª edição agora, que é um evento de high ticket, tipo 15 pau para poder ir participar, eu já falei para mais de 4 mil empresários. Então, é muita gente boa sentada para poder me ouvir. Então, naturalmente, quando as pessoas que têm inteligência, a ponto de falar assim, cara, eu preciso reconhecer que eu tenho que melhorar. Quando essas pessoas percebem que você carrega algo que elas não têm, o que elas querem fazer? Elas querem poder acessar. E uma forma de acessar aquilo que eu não tenho é servindo, outra forma de acessar aquilo que eu não tenho é pagando. Então, hoje eu tenho um ecossistema educacional, educação empresarial. E a gente fala muito sobre venda, sobre posicionamento. Então, a nossa principal promessa é fazer o empresário vender mais e melhorar a margem de lucro dele. Você é um case disso. Você é um cara muito bom. Eu sou teu fã de carteirinha, tu sabe que eu rasgo cera toda hora. E não é à toa, porque você, de fato, é muito bom. Você é muito criativo, você é uma mente brilhante. Mas, por um momento ali, eu percebi que você estava muito aquém do que você podia fazer. Eu falei, cara, vamos para perto de mim. Então, a gente começou a andar juntos, você é membro do meu clube de empresários. E lá não é difícil para mim. Se você puder calcular aí, eu acho que você deve estar faturando tipo 3, 4 vezes o que você faturava quando você me conheceu hoje. Pelo pouco que eu converso, você multiplicou por 5 mil, por 500%, vamos falar assim. Mais ou menos isso. Mas, e não é difícil. Para mim é muito fácil fazer quem fatura pouco aumentar o faturamento. Desafiador é pegar uma empresa como, sei lá, a Prime, por exemplo, que é uma assessoria de crédito imobiliário, está entre as 3 maiores do Brasil, onde eu tenho 8 dos sócios que são membros. E os caras fizeram 11 bi em venda ano passado e falaram, cara, eu vou te levar mais 10% esse ano, eu vou te levar mais 20% esse ano. Então, eu hoje acompanho dono de banco, banqueiro, eu acompanho múltiplos empresários. Só no grupo que tu faz parte já são quase 200 empresários presentes. E isso tudo acontece por quê? Porque o Darlan, que não é formado, o Darlan que não tem o ensino superior, o Darlan que fala algumas palavras erradas, tem suas limitações, decidiu viver a vontade de Deus para ele. O Darlan falou assim, cara, chega de focar só na competência, eu preciso ativar esse gatilho de coragem. Lembra sempre disso, Paulo, já te falei isso. Mas todo dia um corajoso paga um salário para um competente. Todo dia os dois vão acordar cedo. Às vezes o corajoso acorda até um pouco mais tarde, mas o competente sempre trabalha no final do dia para o corajoso. Então não adianta você ter o melhor conhecimento do mundo se você não se desafiar. Então, quando eu ingressei, por exemplo, para esse mercado educacional, eu vivi um desafio grande. Deu errado pra caramba, foi 1 ano e meio dando errado, mas eu permaneci. Você que está assistindo, anota aí, ó. Só merece quem permanece. Inclusive, quem está vindo do podcast, eu quero receber lá no meu direct essa frase. Darlan Souza, meu Instagram, coloca lá, só merece quem permanece, Pode Paulo Podcast, para eu saber quem estava aqui com a gente. Amigo, se eu não dedicar, assim, a ponto de não existir uma outra saída, eu desisto muito fácil. A palavra desistência, fracasso, elas não fazem parte do meu vocabulário. Então, não tem plano B, tem que fazer dar certo o A.
Eu mencionei algumas coisas aqui, você também, sobre a nossa fé, sobre as convicções, né? E um dos pilares da convicção que a gente tem, da fé que a gente carrega, né, em Cristo, é a família. Eu queria, você hoje como pai de 2 crianças, a Antonella de 4 a aninhos. Antonella tem 3 anos, faz agora em maio. 3 aninhos. E o Luca tem 5 meses. E o Lucas, 5 meses, uma família linda. Nós entendemos, né, que o homem é o líder, ele é como se fosse o sacerdote do lar, é o líder da casa. E você, a partir do momento que você estava casado, você já era o líder do teu lar. Mas muda, o que muda na tua liderança, até pessoalmente, depois de que você não é só o líder num casal, né, mas você tem agora filhos, tem a Antonella, tem o Luca, isso te mudou pessoalmente e não só pessoalmente, mas também te transformou também no meio empresarial, vamos dizer assim, no meio dos negócios? Cara, é muito boa a pergunta. A todo tempo, eu sou meio que sanguíneo às vezes, sabe? E eu mantenho hoje muito mais controle depois de ter, né, enfim, assumido o papel de marido e pai. Por quê? Porque eu sou o treinador dos meus filhos. Os meus filhos, eles serão o meu modelo. Uhum. Então, você pega a Antonella hoje, que está fazendo 3 anos. Tudo que eu falo perto dela, ela replica assim, em questão de minutos. Então, a criança é uma terra muito fértil, cara. Tudo que é plantado, que a semente que é plantada ali, ela já dá fruto. Então, qual a semente que eu tenho plantado na vida da minha filha diariamente? E não é somente sobre o que eu ensino, quando eu estou ali querendo ensinar algo. A gente vive a época hoje, Paulo, onde o ritmo é muito acelerado, as pessoas correm contra o tempo. E aí eu prefiro transferir a responsabilidade paterna para um professor de inglês, transferir a responsabilidade paterna para um professor que dá aula de natação, e eu prefiro ocupar o tempo dos meus filhos com aquilo que tampa o meu espaço. Sendo que, na verdade, tudo que uma criança quer é o tempo com o pai. Tudo que a criança precisa é olhar no olho do pai e ver que o pai está vendo. Então, eu tenho me policiado, por exemplo, com o celular. Eu resolvo boa parte das minhas coisas com o celular. Uhum. Então, esse final de semana eu passei boa parte do meu tempo com os meus filhos. Eu deixo o celular longe de mim. Porque não basta somente estar perto dele, mas eu tenho que estar por completo. Ele quer ser visto, ele quer ser assistido. E eu sei o tamanho do impacto que pode ser gerado na vida de uma criança, uma vez que ela não é assistida pelos pais. Então, eu prefiro não terceirizar. É claro que não tem como eu equilibrar isso, mas eu consigo negociar. A todo tempo eu vou, na verdade, com minha filha. Eu viajo, falo, filho, o papai vai viajar, eu vou para tal lugar, vou com tal pessoa e eu volto tal dia. Me espera, papai vai estar contigo pelo telefone. Então, eu não negocio algumas coisas. Porque equilibrar não tem jeito, cara. Vai ser desequilibrado. A vida de um empresário ela é desequilibrada. Agora, como que eu lido com o desequilíbrio, com a negociação? Então, eu negocio com a minha esposa. Por exemplo, ano passado, cara, eu fiz evento em 39 cidades, se eu não me engano. E 3 países. Esse ano eu decidi falar assim, cara, eu vou reduzir pela metade, mas eu vou intensificar de outras formas, para poder ter mais tempo com meu filho, com a minha filha. Então, impactou de forma completa na vida do empresário que vos fala, uma vez que eu entendo o quão importante é eu ter tempo com a minha família. E aí você pode estar ficando culpado. Pô, cara, mas eu não consigo, eu saio de casa cedo. Cara, às vezes você pode estar sendo um tipo do pai que sai de casa cedo com teu filho dormindo e volta com teu filho dormindo. Mas se você não consegue negociar por um tempo e isso não tem como mudar, eu sugiro que aos finais de semana você seja intenso. Seja intenso. Porque é muito fácil para mim hoje, que tenho múltiplas rendas, virar e falar, tu tem que ficar com a tua família. Aí o cara que também se fala assim, cara, mas eu não consigo, cara. Quem põe comida na casa sou eu. Então, cara, na boa, eu entendo você. Eu já passei por essa fase. Mas a sugestão que eu te dou, quando você estiver junto, seja presente por completo. Então, não negocie. Troque a quantidade pela intensidade. Seja intenso quando estiver com a tua esposa, com teus filhos, a ponto de falar assim, filho, o pai está aqui, ó. É um dia na semana, é 2 dias, mas o pai está aqui presente por completo. Não troca sua atenção com o meu celular, com a rede social, com nenhum tipo de distração. Então, é apenas negociar isso aí. E dá data para poder mudar isso aí também. Amém. Isso aí, e passa tão rápido assim, Darlan. Passa. Eu tenho uma filha de 12 anos já. E a tua mais velha está com 3. Quando você vê, cara, já foi e você não sabe onde foi. Você vai começar a olhar, talvez com 3 não seja tanto, mas eu como tenho uma tendência mais melancólica, né? O pessoal pode até falar assim, como assim Paulo é mais melancólico, né? O Darlan já sabe, já conhece mais, um pouco mais intimamente assim,
Eu não gosto... Às vezes eu não curto nem ver muito foto de lembrança, cara, porque começa a me dar um negócio assim, e a minha esposa já é bem mais, vamos dizer, sanguínea, então ela já vê com outro olhar, né? Eu tenho que mudar a forma de olhar, porque ela vê lembranças, ela fala assim, olha como Deus nos abençoou, olha que maravilha, olha como a nossa família cresceu, como a gente passou por problemas, você sabe problemas que a gente passou profundos na nossa casa, inclusive, e a gente venceu e nós estamos aqui hoje. E eu já tenho esse olhar mais melancólico, olho assim, mas eu acho que eu não aproveitei quando ela tinha 2. Olha essa foto aqui. Então, e passa muito rápido isso. Eu quero, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero perguntar para o pessoal daqui da produção, se estiverem me ouvindo. Aqui tem eu queria saber em quantos minutos a gente tá, porque eu não anotei aqui. E daí eu queria pra gente... 30 minutos, se não me engano. Estamos em 35 minutos. Beleza, porque daí eu vou me baseando aqui mais ou menos no tempo. E a gente está falando sobre essa questão de... você que está assistindo a gente, você está me vendo e perguntando e tal coisa. Eu acho que uma das objeções que as pessoas têm muito é de estarem preparadas para começar a desenvolver algo. Isso... não só no meio de empreendedor, de negócios, mas até na vida espiritual, né? Quantas pessoas a gente conhece que às vezes não se achegam a Deus porque elas não se sentem dignas ou não se sentem preparadas, elas querem melhorar para chegar a Deus primeiro. E no meio empreendedor também, eu sinto que às vezes as pessoas não fazem porque elas querem primeiro estar preparadas para depois começar a fazer. Tá correto isso? Não tem um outro caminho, Darlan? Com certeza. E você já pontuou bem. No mundo espiritual é assim, né? A gente, às vezes, quer ter uma conexão com Cristo, com Jesus, e a gente vem com ele devendo. Fala, pô, Deus, mas eu não consigo agora, porque eu estou em pecado, eu estou errando em tal área, tal coisa. Aí você fala assim, cara, quando eu estiver bem, eu quero me entregar por completo. E, na verdade, Jesus não está olhando para você e vendo você como... Deus não olha para você e vê você, vê o Cristo em você. E a conta daquilo que tu fez ou vai fazer já foi paga pelo próprio Jesus na cruz. Então, o acesso, a liberdade de acessar a Deus, eu tenho por completo por meio do Filho. Uhum. No mundo dos negócios, da mesma forma. A gente desperdiça uma vida inteira, cara, esperando a hora certa, o momento ideal para começar algo. Você que está nos assistindo aí, ó, se você pudesse voltar 10 anos atrás, o que você faria de diferente que você não fez hoje? Darlan, eu faria isso, eu teria aproveitado tal coisa. Tá bom, daqui 10 anos você vai sentir falta de coisa que você não está fazendo hoje. Não tem garantia. Aliás, eu permita ser até um pouco mais provocativo. Uhum. Eu, Darlan, a todo tempo eu começo coisas sem estar pronto 100%. E eu sou grato a Deus por isso, porque todas as vezes que eu falo algo, que eu vou palestrar, que eu vou entrar num negócio novo, que eu vou acompanhar alguém, né, seja no conhecimento, seja numa mentoria, eu não me sinto pronto, cara. A verdade é essa. Eu não estou pronto para poder fazer esse podcast, cara. Quando você começou, eu falei, Deus, eu também não Senhor, estou. me perdoa, mas me usa aqui. A gente orou antes. Vamos ser aberto? Eu pedi. Então tá, vamos ser papo reto aqui? Claro. Vocês estão vendo duas pessoas despreparadas. O Paulo não estava nem um pouco preparado para começar esse podcast. Uhum. O Darlan está um pouco em vir entregar algo. E isso é bom, cara. Quando a gente se sente despreparado, eu tiro o controle da minha mão e falo assim, Senhor, está contigo. Senhor, me usa. Faça conforme a sua vontade, que não seja a minha boca, mas seja a sua. Então, hoje, eu olho e falo assim, glória a Deus por eu não estar pronto. Porque quanto menos pronto eu me sinto no que diz respeito a essa filosofia de eu só consigo quando eu estiver preparado. Querido, não é que eu vou me acomodar em não buscar conhecimento, mas eu não preciso estar preparado para poder começar. A gente costuma falar assim, porra, eu vou fazer na hora certa. Quantas horas certas na sua vida existem? A hora certa de começar, de repente, a cuidar da sua saúde, de fazer um check-up, de começar a comer menos açúcar, de intensificar seus treinos, a hora certa de amar mais a sua esposa, a hora certa de ter teu filho no colo, a hora certa de olhar nos olhos. Qual é o nome da sua hora certa? Eu te digo. Você dá nome de hora certa para as coisas que você não faz. Hora certa é o nome que eu dou para as coisas que eu não faço. Para as desculpas que eu uso para poder não fazer tais coisas. Não existe a hora certa, cara. Existe a hora ideal. Existe o momento de hoje. A palavra diz que o passado foi jogado no mar do esquecimento. O futuro pertence ao Senhor. Sobrou o que pra gente? O agora. Exatamente. O agora. Te digo, vai dar muito errado, cara. Vai dar errado pra caramba. Você às vezes se emociona e fala, uau, então beleza, eu vou começar achando que vai dar certo. Vai dar errado, mas se você permanecer, pode dar certo. O problema é que as pessoas querem, a gente vive uma época, Paulo, da comparação.
A gente está na época do entretenimento, da rede social, então você vê pessoas perfeitas na internet. E você não sabe que por trás daquela perfeição, daquele arquétipo perfeito, existe alguém imperfeito, mais resiliente, focado. Então a gente olha e fala, não vou começar a fazer vídeo porque o Paulo é muito bom, cara. Nossa, eu queria ter o mesmo audiência do Paulo. Caraca, procura saber quanto tempo tem que ele faz isso, cara. Quantos anos ele está aqui investindo nisso. Exato. Se eu decido fazer, entendendo que essa é a melhor hora, um dia eu vou colher. Mas se eu não fizer, porque eu acho que eu não estou pronto, eu tenho certeza que eu não vou colher. Isso é fato, eu não vou receber. Exatamente. Isso que você falou é interessante, porque provavelmente boa parte do pessoal que está nos assistindo aí talvez me conheça, e eu vou chutar aí, de alguns anos para cá. 2, 3, 4 anos para cá, talvez 80% das pessoas que estão nos assistindo, você pode confirmar e você deixa nos comentários. Realmente, eu conheço o Paulo aqui há 2 anos, há 3, comecei a seguir faz 1 ano, acompanho, desde o Hipócritas, mas faz 5 anos. Não sabe que esse projeto vai fazer 12 anos, essa linha, esse segmento que eu entrei na internet há 12 anos. Então, me conhece há 2, 3, que talvez seja um quarto da minha trajetória, né? Tá vendo hoje, né? E quando o Darlan falou sobre estar despreparado, não é força de expressão, não é retórica. Se ele pegar na minha mão agora aqui, olha o gelo que tá na minha mão. Minha mão tá gelada aqui, porque eu tava nessa apreensão, assim, e realmente esse sentimento, assim, de que às vezes, não, peraí, será que é? Não, tem que ser. É por isso que a gente fez uma oração, vamos orar antes da gente começar aqui, porque talvez você não esteja vendo na sequência, certo? A gente vai estrear com outro podcast, mas essa aqui é a estreia real. O podcast está começando aqui hoje. Hoje é a primeira gravação do podcast é essa. Você vai ver outro primeiro, mas esse aqui é o primeiro dia que está, a primeira gravação, o primeiro convidado. E é interessante, Paulo, porque a gente não se sente preparado, né? E alguns paralisam diante disso. Porque existe uma voz do Satanás que fala assim, não vai, você não está pronto, vai dar errado. Cara, e olha que legal. A vida de um empreendedor é baseada na falta de garantia. Viver na zona do desconforto fez com que isso tornasse o meu conforto. O que confortar para mim? Estar todo o tempo sem garantia, estar todo o tempo no desconforto. Porque você cresce no desconforto e no confronto. Então, se eu estiver esperando estar pronto para começar algo, eu nunca vou começar. E as pessoas param porque escutam essa voz. Falam assim, não, agora não é hora não, hein? Quantas vezes você parou diante de algo que você não sabia fazer? Cara, começa. Não consigo voltar no tempo. Mas começa hoje. Inclusive, fica uma tarefa. Você que está assistindo agora, desafie-se. A gente está no começo do ano. O que de novo será feito a partir de agora? O que você começa a fazer agora, nesse minuto? O que você pode... Darlan, eu tenho medo de falar na internet. Cara, faz um stories hoje. Eu tenho medo de fazer uma venda. Vai ligar, fazer uma oferta. O que você se desafia a fazer agora? Que um dia você negligenciou, você procrastinou. O que você decide fazer agora? Faça agora. Ótimo. E isso que você está me falando me trouxe uma outra pergunta que eu quero trazer para você sobre não se sentir preparado. Já aconteceu de você não se sentir preparado diante de alguém que agora você tinha que mentorar? Talvez alguém que teria a capacidade de mentorar você. Que você olhou assim e falou assim, cara, esse cara devia estar me ensinando, mas quando você viu, ele tomou uma decisão, subiu no palco, aceitou a tua oferta de você mentorá-lo, de você dar direção para ele, de você aconselhar essa pessoa. Você falou assim, caramba, peraí, já aconteceu? Aconteceu uma vez um cara do Sul, ele pegou o avião, ele ia palestrar no evento meu, eu tinha contratado ele para poder palestrar no evento meu, e aí eu pedi para ele que ele viesse me encontrar. E a gente fazer uma reunião antes, sabe? E aí ele foi. E esse cara sentou na minha mesa. E a gente conversou, ele e mais 2 pessoas, durante 1 hora, 1h30. E eu não sabia por que eu tinha reunido com ele. Mas depois de conversar com ele, eu falei, cara, eu quero poder ajudá-lo. Mas o que você está perguntando, eu senti com você. Você é esse cara. Um dia sentou na minha frente, eu falei, Senhor, como que eu posso cooperar com esse cara? Eu não sei como que eu posso cooperar. Mas se o Senhor está me permitindo viver isso, eu vou fazer. Eu vou fazer com que tudo que eu tenho de mais sagrado, eu vou dar o meu melhor para ele. E eu hoje ver você crescendo e prosperando, cara, é uma grande conquista para mim. Você hoje investe alguns milhares de reais por ano por poder estar do meu lado. Mas eu te falo, nada do que você paga a satisfação e a gratidão que eu tenho de ver você crescer, de fazer parte disso, de olhar e falar, Senhor, um dia eu fui canal na vida desse cara. E da forma como eu te encontrei. Então, eu não só senti com muitas outras pessoas, como eu senti com você. Eu sinto isso a todo tempo. Mas diferente da grande maioria que para e fala, não estou na hora certa, não sou eu a pessoa ideal, eu falo, Senhor, se o Senhor permitiu eu viver esse momento, o Senhor vai me permitir também acompanhá-lo.
E é assim que a gente faz. Amém. É verdade, porque Obrigado por isso, cara. o nosso Sou encontro privilegiado por isso. foi improvável, né? Foi. Eu lembro naquela reunião, a gente mencionar assim, cara, mas por que esse cara veio aqui pra gente conversar umas semanas antes, pra ele vir? Umas coisas que eu também não tinha tava entendendo, sentido. tá, mas eu tô aqui, eu vim fazer o quê exatamente? Eu nunca fiz isso com ninguém, foi com você só. Foi engraçado, foi engraçado. Tem uma pergunta que eu quero fazer nessa direção de você hoje mentora algumas dezenas, já chegando quase à segunda centena aí de mentorados, Sim. tirando as pessoas que já te ouviram palestrar, que você mesmo mencionou aqui, são já mais de 4.000 pessoas aí. Só no clube. Só no clube. Só no clube. Tirando outros eventos que você faz aí. Já palestrei para 20 mil pessoas numa arena. Você encontra alguma coisa em comum que hoje trava as pessoas? Trava talvez a dor mais comum? Tem isso? Tem alguma Sim. coisa assim? Alguma coisa que você veja assim? Cara, isso eu encontrei na cidade tal, aqui, eu encontro dentro do clube, dentro do The Club em várias pessoas. E isso talvez seja um mal que as pessoas mais têm que vencer. Tem uma coisa que você... Medo de dar errado. Esse é a dor mais comum que eu encontro em todos os lugares que eu falo. Eu falo na Europa, nos Estados Unidos, falo no Brasil. Eu tenho alunos hoje em pelo menos uns 20 países. Eu te falo, o medo de dar errado é o que persegue a maioria das pessoas. Porque as pessoas dizem viver pela fé. Mas, cara, a fé é a minha capacidade, é o meu entendimento. Falar assim, cara, eu vou acreditar mesmo que eu não veja. Pedro, quando foi convidado a sair do barco, foi desafiador para ele, porque o mar estava revolto. E quando ele começou a andar, ele não andou sobre as águas, que é humanamente possível alguém andar sobre as águas. Ele andou sobre uma palavra que dizia, vem. Só que quando ele começou a observar a ventania, ele começou a afundar. E Jesus pegou a mão e falou assim, você tem pouca fé, cara. Mas peraí, Jesus não validou que ele deu 7 passos, ele não tem pouca fé. Mas Jesus referenciava aquele momento onde ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos da promessa, tirou os olhos da palavra. Uhum. Então, a todo tempo, as pessoas têm medo de dar errado. E por ter medo de dar errado, elas preferem parar e falar assim, eu não vou tentar, eu não vou começar. Então, esse é um medo comum, cara. Quantas pessoas têm medo de casar porque um dia deu errado um relacionamento? Quantas pessoas têm medo de associar uma outra pessoa porque um dia teve um sócio que traiu, que roubou? Quantas pessoas têm medo de gravar porque um dia foi criticado? Então, cara, o medo vai fazer parte da sua vida. Se eu falar pra você que eu não tenho medo, eu tô mentindo. Aliás, eu acho que eu sou muito mais medroso que muitas pessoas que estão me assistindo. A diferença é que eu não me permito parar diante do medo. Eu não permito. Aliás, eu sou curioso. Eu falo, é mesmo? Se der errado, vai dar o quê? Mas e se der certo, cara? E se funcionar? E se fluir? Então, eu prefiro arriscar do que ficar preso no e se. O e se é um negócio que eu não quero, abomino da minha vida. Então, esse medo de dar errado é um medo que persegue todo mundo, pelos lugares que eu passo. Por que o clube de venda? Por que lá atrás você falou clube de venda? Vou transmitir isso para outras pessoas. Cara, bom, contexto, tá? Contexto é rei. Cheguei em Alphaville, vi um monte de gente vendendo curso e parará e prosperando. Gente ruim, cara. Eu falei, o que eu carrego de bom? Eu falei, cara, habilidade de vender. Eu desenvolvi meus métodos. Mas na época, minha audiência era muito fortalecida pelo mercado imobiliário. Inclusive, com certeza tem alguém do mercado imobiliário me assistindo que não me seguia e que fala, o Darlan, vai começar a me seguir. Mas por quê? Porque eu tenho resultados grandes no mercado imobiliário, pelo meu contexto e pelo meu histórico. Mas eu percebi que eu poderia falar para outros empresários também. Por que clube de venda? Porque eu percebi que a habilidade de vender é o que determina tudo, cara. Eu falo e incomoda, mas você é o tamanho das suas vendas. O seu saldo bancário mostra quanto que você vende, o carro que você usa, a casa que você mora, a viagem que você faz, o presente que você dá. Tudo isso tem a ver com a quantidade que você vende. Então só tem uma forma, vendendo mais. Só tem uma forma de você mudar de vida, vendendo mais. E o que para mim é venda? Venda é servir. E a Bíblia diz, maior é o que serve. Então você quer crescer com venda, sirva. Então venda para mim resume todo o contexto. Jesus conseguiu de forma estratégica. Eu imagino que se hoje Jesus estivesse aqui, né, caminhando, vivendo a via sacra dele nos dias de hoje, de repente ele usaria o TikTok, o Cabify, Instagram. Sim. Ele não viajaria montado num jumento. Ele teria seu próprio avião, porque ele precisa levar a palavra para o mundo inteiro. Então, hoje, eu olho e falo assim, Jesus ele foi estratégico, mas ele foi um grande vendedor. Uhum. E vender não é tapear. O problema é esse, é que as pessoas acreditam, elas assimilam a palavra venda à tapeação. Porque um dia o vendedor foi visto como tapeador. Mas as pessoas que enxergavam o vendedor como tapeador, não é porque eles viam isso, mas porque eles pegaram isso do pai. O pai tinha um temor com o vendedor. O pai, ele caracterizava o vendedor. O cara é só um vendedor. Amigo, olha que interessante. O tempo passou. E quem sabe você está aqui assistindo, a gente fala assim, cara, eu preciso desenvolver essa habilidade de vender.
E eu te falo, esse é o caminho. Não consegue, não tem nenhum multimilionário que não esteja vendendo. Então venda muda tudo. Agora o que precisa mudar antes de você começar a vender é mudar a tua mentalidade. Para mim eu vendo não porque eu quero, mas porque as pessoas precisam comprar. Então a linha de ótica não é partindo de mim para com você, é do teu interesse para com aquilo que eu entrego. Logo eu vendo. Então o clube de venda partiu disso, o nome veio da minha esposa. Inclusive, por sinal, eu jamais acreditaria que alguém pagaria para poder me assistir, e hoje eu faço milhões com a educação. Eu jamais acreditaria que eu teria o que entregar. Então minha esposa foi lá, mais uma vez, ela, Ingrid Pila, um beijo, amor, te amo. Ela falou assim, amor, vamos divulgar, vamos fazer o seu primeiro evento. E aí foi onde eu comecei, eu fiz o primeiro evento com 30 e poucas pessoas, e foi um sucesso, de lá para cá eu nunca mais parei. Eu posso te perguntar, a gente não combinou? Algumas perguntas. É bom fugir do repertório, viu? É bem melhor. Algumas eu tô... mas vem na minha mente, assim, eu lembro da minha própria história, né? Como a gente mencionou a Bíblia algumas vezes, Jesus, família, fé. Como começou a história do Darlan com a fé? Teve um momento, teve uma... Eu sei, depois de coisas que aconteceram envolvendo teu casamento, tua esposa, enfim, mas lá atrás, na infância ou na adolescência, teve um dia, um encontro, teve alguém que te convidou, uma curiosidade minha aqui. Vou te contar o que eu não contei, cara. Nunca lembrei de contar, porque eu acho que ninguém me perguntou, mas é bem relevante. Primeiro que eu venho de uma origem cristã, né? Eu nasci no interior do Tocantins, uma cidade chamada Ananás, tem lá 10 mil habitantes, hoje 12 mil. Eu morava na roça, mas o meu bisavô era um dos pessoas mais relevantes. Até hoje ele é muito conhecido, alguém deve conhecer, Tibúrcio Vieira. Então ele foi um dos pastores mais relevantes no Brasil. Ele desbravou o Tocantins, o Maranhão, montado num jumento, pregando a palavra. Olha só. E eu me lembro que o meu bisavô sempre falava que o Senhor levantaria alguém na geração dos bisnetos. E sabe quando lá no fundo queima no seu coração, falando assim, cara, é você. Mas eu olho e falo, cara, isso vai acontecer quando eu estiver velho, sei lá, pai de 3, 4 filhos. Eu não imaginava que aconteceria tão cedo. Aliás, eu não imaginava que aconteceria como aconteceu. Então, primeiro, a promessa. Segundo, com idade de 12 anos, mais ou menos, 11 para 12 anos, eu morava em Araguaína, cara. E eu me lembro que numa noite eu tive um sonho. E nesse sonho eu era arrebatado. E é muito louco, porque esse sonho, eu só de me imaginar, eu lembro de cada detalhe do sonho que eu vivi. Eu me lembro que eu subia ao céu, eu chegava diante de uma porta que meus olhos não conseguiam enxergar o tamanho, nem para largura nem para altura, mas era muito lindo, cara. E eu tentava passar pela porta, mas alguém falava assim, agora não é a hora, mas eu preciso que você esteja preparado. E o contexto do sonho era mais ou menos esse. Então esse sonho foi uma chave virada. Mas eu acho que a todo tempo eu virei chave com Cristo, né? Quando eu fui para Goiânia, por exemplo, a gente foi com um carro. Meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, meu irmão mais novo, e um Gol CL. E a gente morou durante 3, 4 meses de favor na sala da casa do meu tio Luiz Alves, da minha tia Miriam. A gente começou vendendo pão de prato na rua. Então, assim, cara, a minha vida inteira foi muito difícil. E eu vi Jesus agindo, trazendo a resposta, trazendo o milagre do dia, sabe? O milagre do alimento, o milagre da provisão, o milagre da resposta. Eu vivi o milagre de Jesus, as viradas de chave, foi a todo tempo. Então o Senhor sempre falou comigo em momentos difíceis. A gente não precisava disso, inclusive. Mas parece que na dificuldade você fica sensível. Você nunca vai ver ninguém buscando a Deus quando está dando tudo certo. Geralmente você busca a Deus quando está tudo errado. Exato. Parece que o seu ouvido fica sensível, a sensibilidade aumenta quando você está em prova. Então, às vezes, infelizmente, ele permite você passar para poder se reconectar com ele. Porque quando está dando tudo certo, você esquece. Mas, cara, eu vivi várias fases da minha vida que foram reconectadas com Cristo. Uma coisa que você mencionou é que você não imaginava ou te surpreendeu que seria você, e a forma que seria. Você mencionou ali, a forma que seria. E na hora que você falou isso, eu estava pensando a mesma coisa. Porque hoje você impacta muita gente e não se trata apenas de um impacto, sei lá, no meio de negócios, no empreendedorismo. O último clube de venda que a gente vivenciou foi praticamente um culto, né? Que a gente viveu ali. Gente quebrantada, gente entregando a vida para Jesus, fazendo apelo. Você nunca fez essa oração, então vem aqui para frente. Gente entregando a vida, e isso acontece em vários das edições, né? E lá o pastor Davi falou um pouquinho da história dele, contou o milagre que aconteceu com ele na cela, né?
não vou estender aqui, enfim, não tem nada como ele mesmo contando, que dom que ele tem de palavra, incrível. Sim. Então, vi aquela reconciliação. Você mencionou milagres aqui, enquanto a gente estava falando também. O maior milagre que você já presenciou, talvez tenha sido você mesmo? Em algum momento, falar, putz, olha, caramba. Boa pergunta, cara. Eu acredito que sim, sabia? Eu nunca tinha pensado isso, ótimo, eu gostei da pergunta. Porque foi o que quando estava falando, eu ouvi coisas incríveis lá, né? Já vi em outras igrejas, em testemunhos e tal, ouvi um pouquinho da tua trajetória, mas talvez não vai contar detalhes aqui, deixa o pessoal que vai para o clube de vendas conhecer, mas assim, talvez seja você, né? Sabe que é bom você perguntar isso, porque quando você fala assim, pô, o maior milagre pode ter sido você, eu acredito que sim, mas não no papel de protagonista, mas no papel de canal, sabe? Eu não quero... Eu luto contra a vaidade. Eu sou muito humilde em reconhecer. Eu luto contra a arrogância, contra a prepotência, contra a vaidade, soberba. Eu sou essa pessoa. E eu luto todos de poder matar a minha carne nesse sentido. Então, todos os dias eu procuro não me envaidecer com elogios, mas eu acho que quando você pergunta isso, me traz o entendimento de que o maior milagre sou eu, não por aquilo que nós realizamos como evento, como mentor, mas pelos canais que eu abro, pela conexão que eu gero. Não é sobre o Darlan ou sobre o clube, mas sobre aquilo que habita em mim e no meu ambiente, sabe? Isso é importante. Então, eu, sem dúvida alguma, diria que o maior milagre possa ter sido eu mesmo. Né? A minha transformação, quem conhece a fundo sabe tanto que eu era terrível. É. E o Senhor me transformou. A palavra diz o seguinte, onde abundou um pecado, superabunda a graça. E eu sou um cara completamente improvável de falar, de fazer evento, de mentorar. Mas ele gosta de causas improváveis, cara. Você que é improvável, e eu sei que teve uma história difícil. Você olha e fala assim, caramba, minha história foi difícil. Cara, quanto mais difícil a história, mais interessante ela é. Quanto mais difícil, maior o milagre. Quanto maior orador, nasce um ministério. Então, você não tem noção. Existe uma collab de Deus para a sua vida. Que collab é essa? Ele te usar na tua deficiência. Ele te usar na tua fraqueza. Então, sabe essa área que você é fraco, que você é caído, que você se sente difícil financeiramente, emocionalmente? É exatamente nessa área que ele quer te usar. Nasceu um fracasso, nasceu uma dificuldade, nasceu um chamado. Então, comigo foi isso. Então, eu me sinto, eu recebo. Amém, amém. Legal. A gente está caminhando para o final. Antes da gente finalizar, eu queria que, se tu pudesse falar rapidinho sobre o Instituto Darlan Souza. Eu tive não, eu ia falar inauguração, mas não é... Como é que foi no jantar de inauguração. No jantar de inauguração, assim que fala. Que foi um projeto aí que Deus colocou no teu coração. Se puder falar um pouquinho, para as pessoas conhecerem, então, se de repente alguém quiser contribuir de alguma forma. Bom, antes de entregar o que é o Instituto, presta bastante atenção nessa história. Eu me lembro que toda a vida, eu vendendo carro em Goiânia, eu sempre pegava um dinheirinho no final do mês, eu vendia, na época eu trabalhava no restaurante, antes de trabalhar com carro, eu trabalhava com restaurante. Então eu era gerente do estoque, eu ganhava R$600 por mês e eu comprava 2 cestas básicas. E por diversas vezes eu ia nos lugares entregar cestas básicas e eu via o Senhor me usando, porque eu não saía predestinado a algo. Eu falava assim, Jesus, toca meu coração aqui, caso que eu tenho que parar. Mas paralelo a isso, eu tinha um projeto chamado Amobai. A Imobai era a minha imobiliária. O Amobai é de amor. Então a gente tinha o programa chamado Amobai, que era um braço social da nossa empresa. E, cara, muito louco, porque durante, 2, 3 anos, a gente acompanhou o Hospital do Câncer, Araújo Jorge, a ala infantil. E tinha um garoto, que eu não vou falar o nome, que durante um ano e meio, eu sempre chegava lá e via o cara. Eu vi o moleque lá, a gente brincava, e ele fazendo tratamento. E um dia eu cheguei lá e ele não tava. E ele não tava, ele tinha morrido. E doeu demais pra mim, cara. E aquele dia eu sepultei, sabe? Aquele dia eu enterrei esse sonho de cuidar de pessoa, de ajudar, de cuidar de criança. Aquele dia eu vedei aquele caixão, eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. Só que de um tempo pra cá, desculpa, gente, de um tempo pra cá, o Senhor tem me incomodado pra eu poder mudar as minhas estratégias. E eu vejo assim, cara, na favela tem tanta criança crescendo sem nenhum tipo de expectativa. É muito fácil pra gente criticar o cara que vai lá e faz um monte de merda. Mas essa é a realidade da vida que ele vive, do ambiente que ele acessa, as conexões são geradas ali. O tráfico é comum. Não comum é o cara crescer, estudar e romper. Então, isso vai ser uma realidade do Brasil enquanto homens como eu e você não se levantar. Então eu falei, Jesus, eu quero começar um instituto
onde eu levo para dentro das comunidades carentes o conhecimento que o senhor me entregou. Porque esse é o caminho mais rápido para o garoto prosperar através da venda. Para vender não precisa de currículo, para vender não precisa de competência profissional, para vender não precisa de faculdade. Então eu desenvolvi esse instituto, que a gente está ainda nascendo, começando agora o projeto, onde nós atacamos algumas comunidades, sabe? Algumas creches, algumas entidades sociais, para poder trazer essa educação empresarial, falar de venda. Hoje tem tantas profissões novas, cara. Por exemplo, um videomaker, hoje ele é muito bem pago, uma gestora de redes sociais, um gestor de tráfego, um copywriter, que são profissões que estão nesse universo digital. E existe uma escassez gigante de profissionais nessa área, então eu vou formar esse povo. Vou formar vendedor de balcão, vou formar vendedor de carro, vou formar vendedor de imóvel, que eu quero poder arrancar de dentro das comunidades. Então, o Instituto Darlan Souza nasce com essa ideia, com esse propósito, que é levar para quem não tem acesso, para quem não tem condição, o conhecimento de gente grande, que eu entrego para quem paga milhões. Entende? Então, esse é o projeto. Se você quiser saber mais, você vai lá no meu perfil que a gente fala mais disso. Mas é esse o programa. Amém. Legal. E já aproveitando, eu quero fazer uma pergunta final, mas antes de fazer essa pergunta, uma reflexão que eu quero trazer para ti, né? Eu falo você, eu tento ficar me policiando para falar você e tal, porque a gente lá do Sul, a gente fala tu, ti, né? É lindo esse sotaque. Eu quero trazer uma reflexão aqui, mas antes disso, eu queria que tu falasse para as pessoas que, de repente, já viram aqui ou até ouviram do Instituto, viram do Clube de Venda. Antes da gente partir para essa pergunta, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem te encontrar, sabe, sei lá, o arroba, a gente coloca na tela aqui também. Isso. Pô, Instagram, o Clube de Venda acontece assim e tal. Olha só, a gente faz esse evento chamado Clube de Venda, é uma imersão de 2 dias. Eu faço uma vez por mês, então, independente da data que você for assistir, nesse mês ou no próximo vai ter. Você vai me procurar nas minhas redes sociais, é @DarlanSouza com S. Tem um canal no YouTube que é Darlan Souza Oficial, tem TikTok. Então vai no Instagram, que é o meio que eu fico logado, eu mesmo, a boa parte das mensagens sou eu mesmo que respondo. Então a melhor forma de você me conectar comigo é através das redes sociais. Legal. Você está com quantos seguidores no Instagram? 400? Hoje nós estamos com 492 mil seguidores e quase 493. Quase 500 mil de pessoas te seguindo. Você já palestrou talvez para algumas milhares de pessoas, já mentorou algumas centenas de pessoas. E o que eu queria te trazer agora que é uma reflexão que eu mesmo faço, né? No atual, a gente não falou sobre política, eu também não quero... a gente pode conversar outros dias, você voltar outras vezes e falar sobre outros assuntos também. Mas uma das coisas que me deixa muito triste é quem é dono da audiência hoje, atualmente, da maior parte da audiência, TV aberta, tem tanto poder nas mãos que poderia ser feito para o bem e eles... influenciam as pessoas para aquilo que é mal, para aquilo que é maligno. Parte da corrupção, da imoralidade que existe no nosso país, eu dou a quem é dono da audiência e não a usa. Jornais, emissoras, novelas, não dão o valor de algo tão precioso que elas têm na mão, que é a audiência de milhões de pessoas. Eu queria, de repente, estou olhando para a câmera... se tivesse a audiência de por exemplo, uma Rede Globo, que fala, se eu não me engano, para 100 milhões de pessoas por dia. Se tivesse a audiência de 100 milhões de pessoas que pudesse... Pô, agora elas estão todas paradas nas suas casas lá, da comunidade no Rio de Janeiro, sei lá, a praia em Floripa, em Angra. 100 milhões de pessoas pararam para ouvir. Agora, pô... E aparece o Darlan ali. Boa pergunta. Eu não estava preparado para responder ela, mas eu te digo assim, ó, vamos lá, você que está me assistindo, são milhões de pessoas aqui agora ligadas para esse canal, essa Rede Globo, esse canal de televisão. Eu só posso dizer uma coisa, que independente do que você fez no seu passado ou que fizeram contra você, tudo isso coopera para aquilo que você ainda vai ser. Mas a melhor hora de começar algo é agora. Então, dedique o seu tempo no hoje. Tem pessoas que vivem na depressão porque são presas naquilo que deixaram de fazer. Outras vivem ansiosas porque são presas naquilo que querem fazer e não fazem. Então, vivam no agora. Vivam no seu estado de presente. Busque conectar com pessoas que vão levar você para um próximo patamar. Vá aprender aquilo que não te ensinaram na faculdade, no colégio. Vai entender um pouco mais sobre venda, porque de repente você é muito bom em algo, mas você não está sabendo vender. E em contrapartida tem alguém que está vendendo muito bem e faturando mais que você. Vai produzir uma família, cara. Nada faz sentido se você não tiver para quem voltar e para onde voltar todos os dias. A maior riqueza do homem, prosperidade é isso. É você ter para quem
e para onde voltar todos os dias. Não tem nada mais precioso do que você poder reproduzir e levar para fora, para outros lugares, aquilo que um dia Deus te entregou. Reproduza como pai, reproduza como conhecedor, reproduza em conteúdo, se posiciona. Eu gostaria de voltar 15, 20 anos atrás e se posicionar mais cedo na internet. Eu demorei. Mas não existe hora tarde, agora é a hora, então faça hoje. Eu não sei fazer, vai aprender, vai se conectar com quem sabe. Essa é a palavra que eu deixaria para você que está nos assistindo. Amém, amém. Receba! Toma posse. Toma posse dessa palavra. Amém. Tô feliz. Isso que você falou aqui, eu estava vindo na hora do almoço ali com a cabeça cheia sobre o podcast, sobre decisões, esse lugar de desconforto que a gente é levado quando a gente decide fazer alguma coisa, né? E eu entendo as pessoas, às vezes, protelarem, assim, adiarem, resistirem, porque é muito mais confortável, né, você, às vezes, não fazer. Porque quando você faz, você arranja os problemas para resolver, como você costuma falar, né? Você arranja o problema para você resolver, né? E aí eu estava voltando do almoço pensando, tem podcast, aí tal hora vai ter outro, aí quem sabe a gente vai ter que ir para lá. Aí, enquanto isso, tem outra coisa acontecendo, outro projeto que falta um roteiro. E só me vinha à mente a minha família. Eu falava assim, parecia, era o lugar que eu queria estar, né? E a minha esposa não tá aqui agora, está em Santa Catarina, as crianças. Beijo, amor, beijo, crianças. E era bem isso que você falou. Alguém para quem voltar. E nessa volta eu pensei, caramba, se eu não tiver... Quem ia ser esse porto seguro que nesse momento que eu estou vivendo agora, se eu não tivesse... Eu fiquei tentando pensar, não teria. Essa é a pessoa, é a família que no momento de pesar, eu queria... Naquele momento que eu estava com um monte de angústia, assim, eu queria ter a minha esposa aqui para me abraçar, para dizer assim... Paulo, amor, calma, ela vai fazer isso. Já deu tudo certo, calma. Deus não esteve contigo todo esse tempo. A gente não passou por coisas juntos. Não é isso. Deu. Ela é essa pessoa, né? Pamela, minha esposa. Então, obrigado. Lembrei enquanto você estava falando aqui. Realmente é a pessoa para quem a gente voltar. Eu quero te agradecer muito, Darlan, por você participar dessa estreia aqui, minha estreia, né, no podcast, no solo, né? Já fiz anos atrás com uma equipe e tal. Quero agradecer muito. Acho que eu fui muito abençoado, as pessoas também. Já virou linguagem, não vai ser... já virou o podcast gospel, não, mas eu fui muito enriquecido aqui, aprendi muito, como tenho aprendido sempre contigo. Eu agradeço a tua presença. E não sei se quiser dar um tchau para as pessoas, falar um... Obrigado, irmão. Obrigado você, viu? Obrigado por ser essa voz ativa no Brasil. A gente não falou de política, mas eu admiro muito pessoas que pagam preço. Cara, você não tem noção do preço que esse cara paga. Eu ando com ele, eu te falo. É uma cruz que às vezes seus ombros não conseguiriam suportar. Então, parabéns, cara, por ser essa voz ativa, que não negocia valores, que não abre mão dos seus princípios, que levanta, não é a bandeira partidária, mas levanta a bandeira do reino, que está estampado nas famílias, nos negócios, não tem como separar. Eu acho isso muito massa, sou seu fã de carteirinha, tenho um privilégio de ter você do meu lado. E muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Lembrando que você que chegou até aqui, eu quero poder conhecê-lo. Vai lá no meu Instagram e coloca assim, só merece quem permanece, podcast, Pod Paulo. Tá bom? Obrigado, querido. Valeu demais. Legal, é isso aí, pessoal. Então, falo nessa aqui, nessa aqui. Então, espero que você tenha gostado dessa uma hora de bate-papo que a gente teve aqui com o Darlan Souza. Quero deixar aqui o agradecimento ao Movimento Independente do Brasil, que são alguns dos projetos que nasceram, inclusive, Darlan, depois desse despertar para os negócios, né? Movimento Independente do Brasil, que é um dos, vamos dizer, os patrocinadores aqui, um oferecimento de um dos projetos que eu faço parte hoje, que é um projeto de dolarização de patrimônio, internacionalização do seu dinheiro, enfim, de investimentos, é uma assessoria que a gente está dando com relação a isso. MIB, se você tiver interesse, deixa nos comentários, procura a gente. E também da Brasil para Leigo, que é um outro empreendimento que a gente começou, que é uma plataforma de conteúdo exclusivo aí, que a gente vai estar retomando, recomeçando uma reestrutura aí que a gente está fazendo, que vai ser bem legal. Então, esses oferecimentos, e em breve vai ter mais gente aí assistindo e contribuindo também, patrocinando aqui esse podcast. Não esquece de seguir a gente. Se você está no Instagram, segue a gente aqui no podcast, no Pod Paulo Oficial, né?
vai estar aparecendo aí na tela também. E se você está no YouTube, você também se inscreve aqui no nosso canal. Se eu não me engano, ele está sendo, como está tudo no começo ainda, pessoal, mas se eu não me engano, está sendo lançado aqui no meu canal do YouTube, Paulo Souza em Comum. Então já segue, já compartilha com as pessoas, ativa o sininho para receber as notificações, para você estar sempre por dentro desse papo que a gente vai ter sobre vários tipos aqui, cultura, arte, política, empreendedorismo, como foi aqui, né? Fé. Então eu quero agradecer você por ter estado conosco nessa 1 hora e eu te vejo no próximo Pod Paulo. Valeu, até a próxima.